Parque Natural da Serra da Ar em Candeeiros. O parque está dividido em 4 zonas distintas, portanto ele surge em 1979 e foi dividido em Planalto de São Mamede, mais a norte, a zona central com o Planalto de Santo António, nordeste temos a Serra da Ar e na vertente oeste temos a Serra dos Candeeiros, onde nos encontramos neste momento, mais precisamente em Chãos, próximo a Alcobertas, onde vamos encontrar uma das 5 nascentes perenes associadas ao parque. Portanto, são 5. Nas Alcobertas temos o olho d'água de Alcobertas. Depois, mais acima, aqui próximo da zona de Alcanede, em Amiais de Baixo, temos o olho d'água do Alviela. Mais acima temos a nascente do Almonda. A norte temos a nascente do Rio Lis e do lado do mar temos a nascente da Chiqueira. Portanto, nós hoje vamos passar numa destas nascentes, mais precisamente no olho d'água de Alcobertas, aqui próximo, e depois vamos então dar a volta a outros pontos importantes do património de Alcobertas, nomeadamente os Potes Mouros e o Dolmen de Alcobertas. Vamos lá então? Vamos a isso. Portanto, estamos aqui no Parque Natural da Serra da Ar e Candeeiros. O parque é dividido em 4 zonas distintas: Serra da Ar, o Planalto de São Mamede e o Planalto de Santo António e, por último, a Serra dos Candeeiros, na vertente oeste do parque, onde nós nos encontramos neste momento. Portanto, o parque é constituído essencialmente por rocha calcária. Aí atrás, se não me tiverem a ouvir, digam, ok? O parque é constituído essencialmente por rocha calcária que tem a característica de ser extremamente permeável. Quer isto dizer que não encontramos praticamente cursos de água à superfície no topo da serra. Portanto, a água infiltra-se e é isso que confere o enorme reservatório de água que nós temos aqui ao nível subterrâneo. Por essa razão também, as nascentes associadas ao parque têm uma importância muito elevada, nomeadamente para as pessoas desta região, não é? E são 5 as que correm o ano todo, apenas 5. Há mais que correm nesta altura, porque já tivemos algumas chuvas, não é? Mas nesta região em específico, a mais essencial é a do olho d'água de Alcobertas, que vamos ver já a seguir. Depois temos também a nascente de água do Alviela, portanto o olho d'água do Alviela. Já ouviram falar? Aconselho bastante, tem uma praia fluvial espetacular e tem uns trilhozinhos para andar a pé que não são muito complicados, mas são bastante agradáveis. Dá para ver a Ribeira de Alcanede a entrar pela montanha e a sair mais à frente, é espetacular. Depois temos também a nascente do Almonda, mais acima. A norte do parque temos a nascente do Lis, que dá origem ao Rio Lis, e do lado do mar temos a da Chiqueda. Portanto, esta aqui não é das maiores, a do Alviela é lá em cima, é a norte do parque, mas está associada ao parque também. Portanto, ela é abastecida pelas águas subterrâneas que se infiltram aqui nas nossas serras. Depois temos também as salinas ali em Rio Maior, que estão também associadas de certa forma ao parque, devido à infiltração das águas, mas ali temos uma particularidade, que são os domas salinos que temos em profundidade, que acabam por deixar a água salgada, não é? Inclusive a água lá é 7 vezes mais salgada que a água do mar. Não sei se conhecem também, mas se não conhecerem, vale muito a pena.
As salinas, o primeiro documento que há registro ainda é do século XII. É um documento que fala da venda de 1/5 do poço à Ordem dos Templários, no século XII. Portanto, quer isto dizer que na altura já havia poço e já estava dividido em 5. Portanto, vejam lá a idade que aquelas salinas não têm e a importância que ela não tinha para a região. Portanto, aqui temos o olho d'água de Alcobertas, é então uma das 5 nascentes perenes associadas ao parque. Ela dá origem à Ribeira de Cima, que mais à frente, a 4 km daqui, com confluência com o rio Mouroal, vai dar origem à Ribeira de Alcobertas. Depois, a Ribeira de Valdebarco vai confluir com ela e as duas, a cerca de 24 km daqui, vão se juntar ao Rio Maior, na Vala da Seca, em Santarém. Mais à frente, na zona da Azambuja, vão se juntar ao Rio Tejo, portanto vão desaguar ao Rio Tejo. Portanto temos aqui um afluente do Rio Tejo a correr o ano todo. Esta zona tem um valor importantíssimo porque, lá está, como eu disse, não há muita água à superfície na região. E, portanto, tanto a população de Alcobertas como de Casais Menizes, aqui mais acima, no caso esses tinham que descer cá abaixo, como a Lixãos também, havia essa necessidade muitas vezes. E até aldeias do outro lado da serra vinham muitas vezes abastecer-se a esta nascente. Abastecer-se e tratar das suas tarefas do dia-a-dia. No caso das aldeias do outro lado, o que acontecia muitas vezes é que vinham com os seus carros de bois, atravessavam a serra uma vez ao ano ou 2 vezes ao ano, limpavam aqui as suas mantas, porque embora haja uma nascente do outro lado, ficava mais longe do que cruzar a serra e vir a esta, e acabavam por aproveitar essa oportunidade para trocar bens com as pessoas deste lado. Isto porque as coisas que se produzem deste lado e do outro lado eram diferentes. Do lado de lá, como temos o mar e a serra faz o efeito quase de barreira, a umidade é maior. Portanto, do lado das Caldas da Rainha, por exemplo, a temperatura tem tendência a estar sempre mais baixa do que aqui do lado de Rio Maior. E, portanto, acaba por ser benéfico para certas hortaliças, por exemplo. E aqui deste lado tinha-se muito trigo, por exemplo, para a produção de farinha, para fazer o pão. E então as pessoas acabavam por aproveitar estes momentos para fazer as trocas dos seus bens. As pessoas daqui utilizavam a água diariamente, quer fosse para beber, quer fosse para lavar a roupa em casa, quer fosse para demolhar diversos alimentos. Portanto, era um local utilizado pela comunidade para a comunidade. Fazia-se aqui todo o tipo de atividades. Era aqui que a população se juntava muitas vezes para conviver também e para falar um bocadinho sobre os seus dia-a-dias, não é? O gado beneficiava também muito desta área aqui. Agora vamos passar aqui um bocadinho por cima para ver ali uma situação interessante. Então aqui é o chamado olho, não é? Portanto, é a zona em que a água brota à superfície. No caso, a utilização do olho d'água ou olhos d'água é bastante utilizada um pouco por todo o país e está associado precisamente a nascentes. Portanto, se vocês pesquisarem olho d'água, vão encontrar uma série de situações com esse nome. Normalmente não é só um olho. O que acontece é que temos uma nascente principal e depois temos várias nascentes associadas à principal que podem ou não estar ativas nas diferentes alturas do ano. Ou seja, a nascente pode ter água só na altura das chuvas, por exemplo, e depois seca. Pode ser uma nascente perene, como o caso desta aqui, em que tem sempre água, mas depois também pode adquirir um caráter mais intenso na altura das chuvas, como é o caso. Aqui, quando chove muito, acontece até da água brotar do alcatrão. Portanto, a água, os lençóis vão ser preenchidos e vai brotar mais facilmente. No caso, o olho d'água em específico que temos aqui já foi sujeito a espélio ao mergulho, portanto foram mergulhadores que entraram lá para dentro para ver como é que seria e descobriram, isto foi na década de 80, e descobriram um canal de grutas com 130 metros retilíneo. Portanto, depois certamente que seguiria o percurso, não é? Mas eles não conseguiram seguir mais para a frente. Isto indica-nos aqui um bocadinho das dimensões destas nascentes, não é? A nível subterrâneo, que nós não temos noção. Aqui temos uma pequena entrada, mas isto depois, evidentemente, alastra lá dentro e adquire diversos formatos e dimensões. No caso das grutas, como que os senhores já foram, dá para ter uma percepção bastante próxima de como é que seria uma nascente por dentro.
Lá não sei se recordam, mas dava para ver as claras marcações e arredondeamentos que a água ia fazendo nas estruturas e nas paredes quando já tinha passado, não é? Ah, sim, é verdade. Os senhores fizeram um vídeo na altura e puseram no YouTube, portanto, se vocês pesquisarem Gruta das Alcobertas, vão encontrar qualquer coisa. Pronto, e lá dá para ver justamente isso, porque também já foi uma zona em que passou o curso de água. Estes cursos não são necessariamente permanentes, claro que muitas vezes são durante o nosso período de vida, porque o nosso período de vida não é assim tão alongado, não é? Mas são mutáveis. Pode acontecer que o fluxo de água daqui para a frente diminua ou aumente por alguma razão em específico. Claro que agora, com períodos de seca mais intensos, a tendência é para que a água reduza, não é? Pelo menos em grande parte dos locais. Alguma questão que tenham? Já agora, se repararem, já viram aqui esta pontezinha no meio? Porque é que acham que temos aqui esta pontezinha? Isto parece que não faz diferença nenhuma. Pois, há de ser para passar de um lado ao outro, mas não parece muito vantajoso, não é? A ideia aqui era a seguinte. Também utilizava-se aqui vários pontos para lavar a roupa. No caso desta ponte, não era, o objetivo principal não era esse. A questão é, eu há bocado falei assim rapidamente, o gado também beneficiava desta nascente. E o que é que acontecia? Vinha para aqui um rebanho com 50, 100 animais, a água acabava por ficar suja, não é? E as pessoas precisavam da água diariamente. Então esta ponte foi colocada aqui com o propósito de os animais vinham, entravam daquele lado, se quisessem podiam trocar de um lado para o outro, se fossem muitos animais, estavam mais à vontade para beber, mas ficavam sempre da ponte para lá. Portanto, deste lado aqui eles não têm acesso. E portanto, a água, ao nascer daqui, estava sempre limpa deste lado. E as pessoas, ou pelo menos, a não ser que houvesse assim muitos animais lá dentro, pronto, as pessoas pelo menos tinham aqui uma zona que podiam ter acesso fácil para fazer as suas necessidades, não é? Se procurar na internet encontra várias informações neste sentido. Depois isto aqui, a visita acaba por ser um misto de conhecimento local que as pessoas vão passando, até pessoas ao longo da visita. Às vezes é interessante, às vezes vêm com visitas com pessoas de cá e as pessoas dizem, pá, eu sou daqui. Na minha altura, quando a gente vinha cá fazer isto assim, sabe? Aqui o caso desta situação do gado, por exemplo, foi o Sr. António que me passou, que é um vigilante da natureza, que mora ali em Chãos e que se recorda perfeitamente disso acontecer. Essa aí provavelmente não encontrou online. Muito bem. Vamos para o próximo ponto então? Este parquezinho de merendas também é mais recente, mas é bastante acolhedor. Se algum dia tiverem interesse em vir fazer aqui um churrascozinho. Se tiver muito calor, pá, tem sempre aqui a nascente ao lado para ir molhar os pezinhos. Estão a ver? Acho engraçado até os moinhos ainda aqui em funcionamento com as velas lá em cima. Esta rocha é uma rocha calcária aqui da região também. Portanto, ela até, se forem aqui à parte de trás, conseguem ver aqui vários fósseis. Vem aqui. Isto são tudo fósseis que estão aqui. Estão a ver? Centenas deles espalhados aqui um pouco por toda a rocha. Cuidado para não caírem aqui, que isto é manhoso. O calcário tem esta característica, preserva bastante bem estas coisinhas que se vão acumulando aqui. Aí aqui vê-se, parece mesmo um búziozinho. Eu acho giro, eu não sei se recordam quando fomos à gruta lá em cima, a gruta tem uma vista espetacular, daqui em baixo não dá para ver, ela está ali a meio encosta, tem uma vista espetacular aqui para baixo. E eu pergunto sempre às pessoas se elas conseguem perceber aonde é que está o local em que a água suja a superfície mais próximo. Porque ali, lá está, não temos água. Portanto, é aqui o mais próximo que surge o ano todo. E dá para ver bastante bem, porque ao longo da linha do rio, aqui não se nota tanto, não é? Porque temos aqui mais culturas, mas temos as linhas de árvores a acompanhar, e então dá para ter esta percepção mesmo de lá de cima, de onde é que a água passa, sem ver a água, porque não se vê a água de lá. É muito interessante. Alcobertas é uma das aldeias mais ativas, esta aqui, portanto tem uma população maior também. Já é uma aldeia que tem um talhozinho, já tem uma igreja maior.
Aldeia de Alcobertas. Aldeia de Alcobertas. Vila depois Alcanete, se não estou enganado. Portanto, Chãos, que é uma terra chã, terra direita, a meia encosta. E surge precisamente com o crescimento demográfico de Alcobertas. Portanto, isto aqui é o quê? Aqui é Alcobertas. Aqui é Alcobertas. A população de Alcobertas expandiu-se imenso. Portanto, no início do século passado eram bastantes pessoas cá em baixo já, e como havia basicamente uma necessidade de praticar a agricultura para subsistir na altura, os terrenos acabavam por não ser muito suficientes para a população de cá e começaram à procura de novos terrenos. Depois encontraram ali aquela terra direita, a meia encosta, começaram a ir aos poucos e poucos a cultivar aquelas terras e depois, eventualmente, a viver naquela região. Começaram primeiro do lado de onde nós descemos, portanto, do lado norte, e depois foram a pouco e pouco afastando-se para a vertente sul até onde temos o restaurante hoje em dia. Este forno foi descoberto na década de 50 do século passado, quando se faziam escavações aqui para fazer uma fábrica de cerâmica. Que é engraçado, encontrar um forno para cozedura de barros. Já estava a serviço adiantado. Era. Portanto, ele é bastante antigo. A boca do forno indica-nos que provavelmente foi feito antes da utilização dos romanos desta zona aqui, desta região. E seria utilizado, como o próprio nome indica, para cozedura de barros. Portanto, a ideia era colocava-se a lenha por baixo para aquecer. Por cima, por ser um forno bastante antigo e pequeno, não seria coberto, seria tapado quando era utilizado com outras telhas e etc. E, portanto, as telhas que estavam a ser cozidas eram colocadas em cima dessa grelha que se pode ver aí e ficavam a cozer para ficarem mais duras, digamos assim. Na altura que ele foi descoberto, percebeu-se que era bastante antiga, há até um texto engraçado que fala nisso, que eu não sei a palavra, mas era qualquer coisa assim. Um forno bastante antigo, com 1,5 m de aluviões de barro por cima, sobre os quais vicejava uma oliveira, já ela multicentenar. Mas isto está aqui uma coisa para você perceber melhor como é que funcionava. Experimente ler ali acima. Isto foi feito aqui para as pessoas perceberem também como é que funcionavam estes fornos. Este aqui, no caso, é diferente daquele que está lá atrás, portanto é uma versão mais moderna. Isto aqui foi descoberto na segunda metade do século passado, quando se fazia a extração desta rocha que está aqui embaixo, que se chama grés. Aqui dá para ver bem, aqui nestes altos. Isto é, no fundo, um conglomerado de várias rochas, muito ferroso, daí a cor vermelha, por causa da oxidação, que é utilizado para diversas funções, nomeadamente na área da construção, para fazer betumes, etc. Para revestir muros, por aí fora. E, portanto, houve aqui uma extração, uma pedreira, que é justamente a razão pela qual foi cortado. Sim, a partida seria uma utilização comunitária. Existem alguns textos que falam da utilização dos pontos do plano da sabe o que é que isto quer dizer? Isto não é que pensa os esquios adoram isto. Nós temos cá o esquio vermelho, uma espécie que já teve estudos de lá, mas foi extinta e regressou naturalmente de Espanha. Manteve-se.
simplesmente cobre o sol, não é? Isto é um carvalho, imagina.